Bom dia, irmãos. Para mim é uma alegria poder estar com vocês aqui. Minha primeira vez aqui conhecendo Brasília, também estive em Goiás. E compartilhar com os irmãos para mim é um grande privilégio. O pastor Cabral e a Ana são pessoas muito importantes na minha vida, na minha história. E que bom que agora eles são o nosso pastor, né? Porque ele está aqui, mas ele não deixou de ser meu pastor ainda, né? E obrigado. De noite eu vou contar um pouquinho da dinâmica de investimento na vida de pessoas, mas a Ana, quando eu era adolescente, ela me chamava de Pintinho Amarelinho. Se tu quer saber por que a Ana me chamava de Pintinho Amarelinho, venha de noite. No culto. Pois bem, irmãos, eu e a minha família, a gente trabalha há mais de 10 anos no Ministério Palavra da Vida. Alguns irmãos, já conversei com eles, conhecem um pouco do Palavra da Vida aqui no Centro-Oeste, em Caldas Novas. Mas o Palavra da Vida ele é uma missão que hoje está presente em 81 países, oficialmente ao redor do mundo. E o Palavra da Vida trabalha muito mais do que eventos. A maioria do pessoal conhece os acampamentos, as conferências, os eventos para a família. Mas o Palavra da Vida ele tem um braço que foi onde nasceu o ministério, focado em desenvolver e ajudar líderes da igreja local a poder ter recursos que ajudem eles a poder desenvolver a grande comissão. Então, ela está focada no evangelismo e no discipulado. Nosso desejo como ministério é fazer com que nós possamos ser um discípulo e podamos reproduzir por meio do discipulado a outras pessoas. Queremos cumprir a grande comissão, queremos ajudar igrejas locais a poder cumprir a grande comissão, e por isso que hoje o ministério ele está em vários lugares do mundo. Nós somos mais de 1.500 missionários, fora os colaboradores do ministério, né? Oficialmente, nós somos 1.500 missionários. Temos mais de 120 campos. Então, há 62 anos, o Palavra da Vida tem trabalhado especificamente com o ministério de juventude. Então, eu trabalho numa divisão bem específica que é os materiais e treinamentos de missionários. Então, nós produzimos recursos que ajudam líderes dentro do contexto da igreja locais, para todo o mundo. Nós ajudamos os missionários a poder entender e como colocar em prática, dentro do seu contexto, entendendo as diferenças culturais, esse material, e nós apoiamos outras frentes missionárias em lugares onde o evangelho não chegou. Por exemplo, há 2 anos atrás, nós tivemos uma conferência focada em líderes no Egito. E nós tivemos, pela graça de Deus, 2 semanas, cada semana com 300 líderes, ali da região da Arábia, que tiveram um treinamento desenvolvido especificamente para ministérios de juventude. Lugares onde muitas vezes o evangelho chega de maneira muito difícil, e às vezes onde não existe acesso. Então esses líderes puderam ser apoiados e animados a poder cumprir a grande comissão e ter recursos para poder fazer isso. Outro evento que nós tivemos, pudemos ajudar também os missionários em Moçambique. Nós ajudamos eles a desenvolver um material devocional que fosse barato, que tivesse um custo mais baixo possível, mas que também ajudasse o moçambicano a entender que ele precisa ter um tempo pessoal com Deus. Então, aí, graças a Deus, nós conseguimos imprimir mais de 1.100 materiais que serviram de apoio a igrejas, líderes e pastores em Moçambique. Também estive há um tempo desenvolvendo um devocional para a Romênia. Então, estive lá ajudando o pessoal na Romênia. Nós fizemos o material em romano e eu não tinha nem ideia do que estava escrito lá. Eu confiava que estava escrito tudo bem, né? Mas a gente conseguiu apoiar muitos líderes, pastores e igrejas locais, e nós temos desenvolvido cada vez mais tecnologias que ajudem
ajudam os líderes da igreja local a poder cumprir a grande comissão e poder crescer na sua caminhada com Cristo. Eu não sei se está aparecendo a fotinha aqui. Pode botar na foto que está o celular, por favor. Aí. Então, um dos recursos que a gente tem disponível é um devocional. Nós temos o devocional impresso, e que é desenvolvido em vários idiomas, mas também temos um aplicativo. Esse aplicativo ele funciona de duas maneiras. Uma, ele tem um comentário expositivo em cima de um versículo bíblico, e o outro, ele tem perguntas de indução, principalmente para adolescentes e pessoas que não têm capacidade muito desenvolvida de interpretação. A Hora Silenciosa Interativa vai ter perguntas de indução que vai te ajudar a poder compreender de uma maneira profunda e poder tirar lições práticas com o texto. Então, tudo isso a gente tem desenvolvido, a gente tem em português também, desenvolvido em vários idiomas. Outro dos recursos que a gente tem é, esse que vocês estão vendo, é como se fosse um Netflix de estudos bíblicos. Todos os anos nós desenvolvemos um currículo, e nesse currículo a gente tem um estudo de um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, 3 doutrinas bíblicas, que vão se renovando a cada ano. Nós temos um de princípios básicos da fé cristã, nós temos um de apologética, que vai mostrar como defender a tua fé, e a gente tem um sobre temas difíceis. Depressão, suicídio, divórcio com os pais, e a ideia é que o líder possa ter acesso a um recurso que seja bíblico, que seja relevante e que leve ele a poder botar em prática os princípios bíblicos para a vida dele. Esse que vocês estão, o próximo, ele é para crianças. Então a gente também está trabalhando com crianças, temos um currículo para adolescentes, um currículo para crianças, estamos orando para começar a trabalhar em português com um currículo para pré-escolar. E estamos trabalhando também com um currículo para jovens universitários. A gente está trabalhando em espanhol no primeiro momento, e a gente não divulgou muito isso, e sem divulgar muito o ministério, a gente já tem mais de 100 igrejas que estão usando os recursos que a gente está desenvolvendo para jovens universitários, na América Latina. Então, as necessidades são muitas, irmãos. E na prática, o que a gente vê é o que vocês estão vendo na foto. Ali, nós temos aí estudos em 4 idiomas. Então, o primeiro que nós temos, ele está em árabe, que é um estudo sobre evangelismo relacional. Depois nós temos um em português, um em espanhol e um em hindi, que é o idioma que se fala na Índia. Pela graça de Deus, a gente fechou uma parceria com a Associação Batista na Índia, e estamos trabalhando em conjunto com ele para fortalecer os ministérios focados na juventude. A gente tem também um gestor de ministérios, que a gente chama de Multiply, para ajudar tu a organizar o teu ministério, saber o que está acontecendo, quantas pessoas estão vindo, quem está sendo discipulado, em que processo do discipulado ela está, se ela está podendo reproduzir a fé deles. Então é um gestor de ministério que ajuda líderes de crianças, de adolescentes e de jovens a poder ter um ministério que seja efetivo no trabalho e organizado. Então a gente prepara os recursos para muitos ministérios, e nós queremos que cada vez mais culturas possam ter recursos que sejam relevantes para a igreja local. Então, orem pelo nosso ministério. Ano passado a gente teve uma conferência nas Filipinas, e ali foi exposto uma grande necessidade de pessoas, países que não têm nenhum recurso. Alguns até a Bíblia é um pouco difícil de ter. Então a gente quer alcançar, ajudar e potencializar a igreja local nesses países. Então orem. Aqui vocês têm a foto da minha família, que essa vez não pôde vir, mas se Deus quiser uma próxima, vão estar aqui com vocês. E se tu quer saber mais informações do nosso ministério, tem o QR Code ali. Tu pode te inscrever, receber os nossos informativos, receber notícias do nosso ministério. E eu queria que vocês orassem, irmãos, por alguns desafios. Primeiro, pela nossa família. A gente tem o Timóteo, de 3 anos. A Hannah, quarta-feira, completa o seu 1º ano de idade.
Então a gente tem o Timóteo, que nasceu em Honduras, que é um hondurenho. A gente tem a Hannah, que é uma mexicana. E estamos orando e planejando, quem sabe, ir por um terceiro. Então orem, irmãos, por nós. O que eu quero, eu já falei, o meu objetivo é conquistar a América. Eu tenho a América do Norte, a América Central e a gente vai para a América do Sul agora. Então orem por nós, irmãos. Outro, pelo nosso ministério. A gente tem muitas necessidades como ministério. A primeira e maior necessidade que a gente tem é mão de obra. De pessoas que possam nos ajudar. A gente quer trabalhar para o nosso ministério poder ser relevante, ser atual, ser atrativo para a juventude, sem perder o mais importante, que é ser bíblico. Então, ore pelo nosso ministério e ore pela nossa igreja local. Lá no México, eu e a minha esposa, a gente trabalha no Centro de Aconselhamento Bíblico, trabalhando com famílias, no Ministério de Famílias. E também eu estou como responsável da nova geração da igreja, de 0 a 25 anos, eu estou como coordenador. Temos muitos desafios e a Palavra da Vida tem ajudado a igreja a poder crescer e fazer discípulos. Então tem sido uma experiência muito legal. Pelo meu mestrado, em maio, se Deus quiser, eu estou começando a primeira matéria do mestrado no Seminário Teológico de Dallas, em Educação Cristã. Então orem pelos desafios de estudo, principalmente, para Deus me ajudar a organizar a minha vida. Graças a Deus eu tenho uma matéria coberta que uma pessoa, amigo da nossa família, falou, eu vou pagar uma matéria para ti. Então, Deus tem suprido as nossas necessidades e pelas nossas finanças. Os missionários da Palavra da Vida, todos eles vivem 100% de ofertas, de pessoas que querem ser parte do ministério, pessoas que querem conhecer um pouco mais. Então, a gente tem os nossos cartõezinhos de oração. Se tu quer levar para casa e lembrar da nossa família e orar por nós, depois do culto, me busca. Se tu quer inscrever no nosso informativo e não conseguiu ler o QR Code, me avisa e eu posso passar para vocês o link para vocês receberem notícias nossas. Bom, irmãos, agora vamos para o mais importante. Vamos completar a missão. Amém? Amém de verdade ou amém? Esse amém aí está meio... Não, é só o abraço aí, pastor, que tem que estar trabalhando aí, hein? Vamos completar a missão, amém? Amém? Irmãos, eu acho muito legal, porque quando nós estamos falando de missões, a gente não está falando só de mim, que estou lá no México, ou de outros missionários que estão no campo. Nós estamos falando da igreja, de todos nós. A missão dada por Deus, ela é uma missão que é responsabilidade de cada um de nós. Eu gosto muito da ilustração de um deserto. Eu quero que vocês imaginem que lá no topo dessa foto que tem aí está o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo começou uma história lá em Gênesis, junto com a Trindade, construindo o mundo, construindo o homem, o seu plano. E aí nós quebramos esse plano quando pecamos e Deus nos deu uma nova esperança por meio de Cristo. Outra, uma esperança de podermos nos reconectar com Deus, de poder ter uma relação pessoal com Ele. E essa história que Deus começou em Gênesis, ela ainda não terminou. Ela vai terminar o dia que Ele vier pela sua igreja. Então, irmãos, muitas vezes a gente tem o conceito errado de que cada um de nós tem uma história. Mas a grande realidade é que não existem várias histórias. Existe uma história. E todos nós somos pequenas partes nessa grande história que Deus está contando aqui no meio da humanidade. Cada um de nós estamos aportando para essa história que Deus quer construir por meio da nossa vida. E a grande pergunta para nós começarmos é: qual é a história que a tua vida está construindo? Eu queria que a gente passasse para a próxima foto. Eu queria que vocês olhassem essa foto e pensassem numa história que eu vou contar agora. Eu quero que vocês imaginem uma família. Os pais,
eles foram sair de férias e eles deixaram os 2 filhos em casa. E aí falaram para os filhos, olha, a única missão que tu tem é cortar a grama. E os filhos, cortar a grama, tudo bem. E aí os pais saíram de viagem. Aí imagina o que aconteceu depois que os pais saíram de casa, né? Começou lá a festa, jogar videogame até tarde, virar a noite jogando, jogando jogos de mesa com os amigos, olhando filme, um momento de puro desfrute dos filhos. Até que eles lembraram, amanhã os nossos pais estão vindo, vamos ter que organizar a casa. Aí foram lá, lavaram toda a louça suja, passaram uma vassoura lá na casa, começaram a se movimentar, e aí ao lado ele olhou, os vidros estão sujos. Começaram a limpar os vidros, e aí daqui a pouco eles olharam, essa parede está muito suja. Foram lá, não, vamos pegar lá. Foram na garagem, pegaram um balde de tinta e começaram a pintar. Começaram a pintar a casa. Aí daqui a pouco um saiu para fora e falou, meu Deus, olha essa pintura exterior dessa casa. Vamos pintar essa casa. Foram lá, pintaram a parte de fora da casa. Pensa nos filhos eficientes, fazer isso de um dia para o outro, né? Aí olharam para o teto e falou, olha esse teto, tem infiltração. Foram lá, trocaram todo o teto, arrumaram toda a casa. E aí chegaram os pais e olharam e falaram, nossa, que linda essa sala, que linda essas arrumações que vocês fizeram. Nossa, eu nunca vi esse vidro tão lindo, tão limpo. Que bonita essa pintura exterior, que bonito esse teto. Nossa, vocês se esforçaram tanto, fizeram tantas coisas tão legais. Vocês só se esqueceram de uma coisa. A única coisa que vocês se esqueceram de fazer foi a única coisa que eu pedi para vocês. E sabe que é interessante que essa história, ela tem muito a ver com o nosso contexto local. Às vezes, nós estamos no meio de tantos programas, eventos, envolvimento dentro da igreja, e que realmente eu não estou dizendo que isso está errado. Não está errado. O problema é que nós nos esquecemos de cumprir aquilo que realmente Deus nos chamou. Então eu queria que a gente pudesse abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28, texto que a gente recém leu aqui. E eu queria que hoje a gente pudesse realmente entender qual é a missão de Deus, o que eu tenho certeza que todos nós sabemos, mas qual tem sido o meu papel desenvolvido nessa grande história que Deus quer cumprir. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda antes de ler o texto, é que se a nossa vida não dá frutos, nós estamos produzindo frutos mortos. Muitas vezes nós vivemos um evangelicalismo, que é a ideia de pensar que eu vir na igreja, eu dar o meu dízimo, eu participar em alguns eventos da minha igreja, está tudo bem. Mas nós nos esquecemos do mais importante, que é uma relação pessoal com Cristo. Daí parte tudo. Irmãos, se nós realmente não estamos conectados aos rios de água viva, não estamos conectados com Cristo, a nossa vida não vai produzir um fruto. Por isso que muitas vezes a igreja está morta, porque nós, como membros do corpo de Cristo, não estamos conectados com a videira verdadeira. Estamos vivendo vidas mortas, vidas que não influenciam, vidas que não impactam. Precisamos entender, irmãos, por isso que quando Jesus começou a falar da grande comissão, aí no versículo 18, ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, Jesus, quando ele diz toda a autoridade, ele queria realmente mostrar aos discípulos, ele já estava encerrando a sua caminhada,
aqui na terra, já estava pronto para subir aos céus, e ele falou: olha, durante toda a minha caminhada com vocês, eu demonstrei por meio dos meus ensinamentos, por meio da autoridade que eu tinha para curar, por meio da autoridade para perdoar pecado, por meio da autoridade sobre Satanás, que eu sou Deus. Por isso, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Jesus, ele queria dizer aos discípulos: eu sou Deus. E essa missão que eu vinha cumprir aqui na terra, de deixar um exemplo para que vocês me pudessem seguir, mas principalmente de dar uma nova esperança, de redimir a humanidade, está se cumprindo. E por meio dessa autoridade que eu tenho, eu vou dar uma autoridade para vocês. Só que antes disso, nós precisamos entender o que diz João capítulo 3, versículo 36. Ele vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós precisamos entender, irmãos, que o céu é real. Se o céu é real, existe uma condenação eterna. Quando nós vamos cumprir a grande comissão, nós precisamos entender que existem pessoas que estão sendo condenadas. Existem pessoas que estão separadas por Deus, separadas de Deus. E essas pessoas precisam conhecer a esse Redentor. Essas pessoas precisam ter um relacionamento com Ele, conhecer quem Ele é. E, irmãos, o agente para cumprir essa missão, hoje estão sentados aqui. Por isso que o versículo 19, ele vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, muitas vezes a gente tem um conceito errado sobre o que significa ser a grande comissão. Alguns seguem os ensinamentos do grande pensador da antiga geração, Roberto Carlos, que ele diz: eu quero ter 1 milhão de amigos. Alguns pensam que o evangelismo é só tu ter muitos amigos, tu ser uma pessoa conhecida na cidade, tu ser uma pessoa respeitada na cidade. Mas, irmãos, isso não é evangelismo. Jesus não quer que tu tenha um monte de amigos. Jesus, Ele quer que tu te enfoque realmente em transformar as pessoas, em viver uma vida que impacte a vida das pessoas, que realmente proclame as verdades do Evangelho. Outro erro que nós temos muito comum é pensar que evangelismo são somente eventos. O mês das missões. Então estamos no mês das missões. Senhor, eu amo as missões. Eu quero ajudar todas as missões do mundo. Terminou os 30 dias, acabou. Jesus, que bom que eu pude cumprir aquela missão naqueles dias. Agora eu vivo a minha vida aqui, tranquila, fazendo tudo aquilo que tu me diz. Não, Jesus não nos chamou a somente envolver de maneira superficial. Jesus quer que a gente possa participar e realmente alcançar e levar as pessoas a poder ter um encontro verdadeiro com Cristo. Outras coisas que nós pensamos é que Jesus nos chamou para encher igrejas. Não, irmãos, Jesus não nos chamou para encher igreja. A tua missão não é chamar os teus amigos para vir na igreja. Algumas pessoas pensam: que bom, pastor Cabral vai vir aqui, vai dar uma mensagem, e aí vem ainda pastor, trouxe um amigo, hein? Dá aquela mensagem especial evangelística, porque eu trouxe o meu amigo aqui para a igreja. Não, irmãos, nós temos a missão de pregar o evangelho. Nós temos a missão de viver o evangelho. Deus não te chamou a convidar os teus amigos para a igreja. E obviamente não estou dizendo que isso é ruim,
mas Deus te chamou também a poder pregar esse evangelho. Jesus quer a sua igreja cheia de cristãos maduros, que tu possa alcançar o teu amigo, que tu possa pregar o evangelho para ele e ajudar ele a entender as verdades básicas da fé cristã e ajudar ele a poder caminhar e viver a fé cristã. Agora, irmãos, quantos de vocês estão realmente envolvidos nessa causa? A grande comissão, ela é composta de 3 aspectos, né? Se nós queremos realmente cumprir a grande comissão de fazer discípulos, tem 3 coisas que nós precisamos fazer. A primeira é ir. E esse ir não é lá longe, numa viagem missionária, também é. Mas esse ir é aqui. Esse ir é com o teu vizinho. Esse ir é com o teu colega de trabalho. Esse ir é com a tua família. Isso é a grande comissão. A grande comissão não começa começa a partir. Irmãos, eu tenho alguns amigos lá no seminário que falavam: eu quero ir para a África, eu quero alcançar os africanos com o evangelho, eu quero transformar a África, levar a África a Cristo. E tinha um discurso muito bonito na teoria, mas na realidade deles, não pregavam o evangelho, não discipulavam, não ajudavam pessoas a poder crescer na sua caminhada cristã. Irmãos, eles não estavam dispostos a fazer aqui, o que tu acha que eles iam fazer lá? Nada. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que nós precisamos viver a nossa missão, e Deus nos move enquanto nós estamos cumprindo a nossa missão. E nós não só vamos, senão que levamos as pessoas a batizar-se. A palavra batismo, além de submergir, ela tem uma outra definição que eu acho muito legal, que é a palavra identificação. Por isso que nós, quando uma pessoa se batiza, nós falamos que é uma pública demonstração de fé. É a ideia de dizer: eu me identifico com a causa de Cristo. Por isso que eu estou indo às águas, porque eu quero ser um novo homem, uma nova criatura, um simbolismo da velha vida que ficou e a nova vida que começa. Então, quando a pessoa está se batizando, ela está se identificando. Então, Deus quer que tu te mova, que tu leve pessoas a se identificar com a causa de Cristo e que tu ensine essas pessoas. Agora a pergunta é: quantos de vocês já fizeram isso? Eu vou falar um pouquinho mais de noite sobre isso, mas a gente, com a minha esposa, tivemos a oportunidade de ir em vários lugares. E a gente fez uma pergunta para algumas líderes de igrejas, né? Quantos de vocês ganharam uma pessoa para Cristo, acompanharam, discipularam essa pessoa, e hoje essa pessoa é uma pessoa fiel na igreja e dando frutos de fé? Gente, vergonha. A maioria dos líderes não se encaixa nesse perfil. Agora, como que nós, como corpo de Cristo, queremos cumprir essa missão se nós realmente não estamos envolvidos? Irmãos, quantas pessoas vocês estão orando? Irmãos, quantas pessoas vocês estão discipulando? Irmãos, discipulado não é função só do pastor. A missão é para todos. Nós precisamos nos envolver. Por isso que nós não estamos só nessa chamada, porque Deus nos deu uma ajuda. E para essa ajuda que Deus nos deu, ela tem uma função, que é o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo entra no nosso coração, ele nos dá o poder. Por isso que Atos 1:8, ele vai falar: e serão minhas testemunhas, quando recebam o Espírito Santo. A testemunha é alguém que viu um acontecimento e ele relata o que é ocorrido. Então, Jesus quer que nós sejamos testemunhas do seu Evangelho. Por isso que uma dependência do Espírito Santo de Deus é o passo inicial também para cumprir a grande comissão, irmãos. Viver a Cristo, depender do Espírito Santo de Deus, deixar que Ele te guie, que Ele te mova
a cumprir o chamado de Deus, é uma marca de um cristão verdadeiro. Sem o Espírito Santo, nós não podemos cumprir a nossa tarefa missionária. Vemos isso na palavra. As ações do Espírito Santo que serviram de testemunho para pessoas no livro de Atos. Em Atos 2, nós podemos ver de mais de 3.000 convertidos. Atos 4, 5.000. Atos 17, um grande movimento evangelístico a partir do mover do Espírito Santo. E aonde nós fazemos isso? Em todas as nações. Onde eu estiver, eu sou uma testemunha. E essa testemunha tem que fazer discípulos. Por isso que Paul Washer, ele fala algo que, tem uma frase que eu gosto muito no livro dele de evangelização. Ele fala, a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Imperativa porque é uma ordem de Deus. Ela é intransferível porque só tu pode alcançar as pessoas que estão no teu círculo de influência. Eu não posso ir no teu trabalho a evangelizar as pessoas que trabalham contigo, porque eu estou lá no México. Eu não posso, na tua reunião familiar, pregar o evangelho para a tua família. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, meus irmãos. São vocês. E Deus chamou vocês, e ela é impostergável, porque existe uma condição de separação espiritual. Existe uma condenação e ela é real, irmãos. Não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus nos chama para fazer hoje. Por isso, irmãos, eu queria convidar vocês a ser parte de uma causa. A causa de Cristo. E essa causa de Cristo, ela tem 3 passos. E eu queria animar vocês a tomar hoje essa decisão de começar esses passos. O primeiro deles é orar. Então eu quero que cada um de vocês pense em um amigo que vocês querem alcançar com o Evangelho. E vocês vão começar a orar por essa pessoa. Senhor, me ajuda a alcançar tal pessoa. Senhor, me ajude a poder criar oportunidades para poder compartilhar minha fé com ele. Senhor, eu quero ser um instrumento teu. O segundo é o cuidar. Cuidar é ter atitudes de compaixão e graça com essa pessoa. Vamos tomar um café? Lá no sul tem um chimarrão, né? Vamos tomar um chimarrão no parque? Vamos comer uma pizza na minha casa? Está precisando de ajuda? Eu quero te ajudar. E o segundo é o compartilhar. É contar aquilo que Cristo tem feito. Se tu não sabe compartilhar, sábado que vem tu vai ter uma linda oportunidade de poder aprender como compartilhar o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, eu gosto que as coisas sejam práticas. Não gosto da coisa de ficar no hemisfério das ideias. Então eu queria que tu pense agora em uma pessoa. E eu queria que tu baixasse a cabeça agora e orasse por essa pessoa. Que tu possa ter o desafio de alcançar essa pessoa com o Evangelho de Cristo. Então, eu quero que tu ore e que tu coloque essa pessoa diante de Deus, para que o Senhor possa alcançar essa pessoa. Que Deus possa te usar a poder realmente ser intencional em compartilhar o Evangelho nas pessoas que estão dentro do teu círculo de influência. Que tu possa ser um embaixador do reino de Deus. Deus usa a cada irmão meu, Deus, que tu possa ajudar eles a entender que o evangelismo é relacional. Que eles possam ser intencionais e entender que não existe uma diferença entre a vida dentro da igreja e fora da igreja. Que eles entendam, Deus, que é uma coisa só. Nós vivemos para cumprir a grande comissão. Vivemos uma vida que tem o propósito de glorificar a Ti aqui na terra, Deus. Que cada irmão meu possa realmente entender e viver uma vida assim. Que Tu possa guiar eles, Pai, a fazer a Tua vontade.
Usa essa igreja nessa cidade, que Taguatinga, Deus, seja uma cidade onde cada pessoa tenha escutado o Evangelho, porque a Igreja Batista de Sião se levantou e disse: eu quero cumprir a grande comissão nessa cidade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero terminar com 4 perguntas, e que tu possa estudar e pensar em casa. A primeira, o evangelismo é algo que faz parte da sua vida cristã? Tu entendeu quem Cristo é da tua vida? Tu está como lá Paulo dizendo em 1 Coríntios que é imposta a necessidade de pregar o Evangelho. A imposição de parte de Deus é por entender a obra que Deus tinha feito na vida dele. Irmãos, às vezes nós somos mesquinhos com o Evangelho. Nós olhamos o que Deus fez na nossa vida, nós temos vergonha de compartilhar o que Ele fez na nossa vida por outras pessoas. Somos egoístas. Vivemos uma vida morta. Irmãos, é tempo de se mover. Segundo, o quanto a tua fé te move a compartilhar a tua fé. Uma fé verdadeira, uma fé viva, ela te movimenta. É uma fé ativa, uma fé que marca a diferença. Que atitudes eu preciso tomar para o evangelismo ser um estilo de vida? Irmãos, o Evangelho é ação. Não pense que Jesus um dia vai vir lá no teu quarto e dizer: João, tu tem que pregar o Evangelho. Isso não vai acontecer, irmãos. O que Deus tinha que revelar, Ele já revelou aqui. O que tu tem que fazer, irmão, é ler e botar em prática. Jesus quer nos mover. E o quarto, que é o exercício que a gente já fez: quem vai ser a pessoa que eu intencionalmente vou compartilhar a nossa fé, a minha fé? Então, irmãos, lembre-se, o evangelismo é um estilo de vida, não é um evento, e é uma missão que é dada por Deus a todos nós. Eu não sou nem mais chamado, nem menos chamado do que cada um de vocês. Todos nós estamos no mesmo barco e queremos viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. Amém? Amém de verdade ou de mentira? Ai, 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 hein? Olha, o amém de vocês não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Quando tu diz amém, é assim seja. Você está dizendo amém, esse Senhor, eu quero viver diferente, quero fazer as coisas diferentes. Não diz amém só porque todo o grupo está dizendo, então é melhor ficar caladinho. Vamos fazer a diferença em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, irmãos.